Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez estamos no nosso horário normal, sempre às 8h30 nesta emissora. Eu espero que você ligue para algum amigo nesse momento para convidá-lo a participar desse programa, porque é um programa de uma boa entrevista, uma entrevista que nos anima, nos reforça a nossa fé. E logo em seguida, eu quero falar para você, meu amigo, afinal de contas, o que é importante aos olhos de Deus que nós façamos. No frigir dos ovos, o que é importante diante de Deus? Fique conosco, está começando o programa Louvor e Mensagem. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas no grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Olá, amigos telespectadores do programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a doutora Rosana Mello. Ela é uma pediatra, trabalha em hospitais públicos, também tem seu consultório, e nós vamos falar de ciência e fé. Como Jesus pode também fazer parte da vida de um médico com a fé. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, graças a Deus. Rosana, como foi a tua experiência com Jesus? Como é que Rosana se tornou assim uma médica que serve a Jesus, mas quando começou essa caminhada? Bem, na verdade, meus pais frequentavam uma igreja tradicional e eu ia na escolinha quando era pequena, etc e tal. E numa crise de adolescência, em que a gente fica procurando a nossa identidade, que não seja, né, cópia xerox de papai e mamãe, e eu nessa busca, eu tive uma experiência muito forte com Jesus, tive uma mudança muito grande, eu era uma pessoa muito agitada, ansiosa, de repente eu tinha uma paz assim, que minha mãe perguntava assim, que paz é essa que você tem agora, né? E logo depois a minha mãe se converteu, uns 3 anos depois meu pai, minha irmã se converteu, todos os meus 3 avós mais tarde se converteram também. Então, a tua experiência com Jesus impactou a família toda. Aí a família toda se converteu, graças a Deus, né? Que bom. E teve um alegria. encontro com Jesus, nós não trocamos de religião, né? Não, com porque certeza. nós cremos que fé é encontro com Jesus Com e certeza. não você professar, ter um título, um rótulo. Não, foi um encontro impactante mesmo que eu tive. E de lá para cá, como diz a minha mãe, até viver com Jesus é uma aventura. É verdade, Então é bom que você não teve que passar por aquela coisa de eis isso, eis aquilo, de se machucar na vida, de quebrar a cara para chegar à conclusão. Assim, a maioria dos testemunhos, com algumas exceções, mas de uma maneira geral, eu era deprimida, eu era dependente de drogas, eu era dependente de medicamento e aí me converti. Não, eu era de uma família unida, uma família... Te amava, um pai te ama muito. Era muito até mimada, uma caçulinha mimada e Deus me alcançou assim também, tive uma experiência muito grande com Jesus e na verdade eu era uma pessoa feliz, assim, teoricamente tinha tudo para ser feliz, uma boa condição financeira, os pais que me amavam, uma família unida. Mas sem Jesus não Mas está tinha completo. aquele vazio no coração que quem não tem Jesus tem, né? Entendo perfeitamente porque também foi assim a minha experiência. Tudo, só faltava Jesus. Tudo, faltava o tudo, né? É verdade. Agora, Rosana, você passou por problemas sérios, você ficou viúva muito cedo, não é? A fé te sustentou nessa hora? Com certeza, né? Foi assim uma perda tremenda, assim, quando meu marido partiu para o Senhor, ele era cristão também, e a minha filha ficou com 4 anos de idade, eu fiquei com ela. E você já estava formada? Já era formada. E aí eu comecei a trabalhar para sustentar minha filha e Deus tem abençoado. Comprei meu apartamento e Deus tem abençoado realmente, graças a Deus. Ele é fiel. Graças a Deus. Aleluia. Agora, Rosana,
ciência e fé. Você, como uma pediatra, um médico, é uma pessoa da ciência, né? Não, claro. Crê na ciência, é um Com cientista. certeza. Mas você também é uma mulher de fé. Me conta algumas experiências em que você sentiu que tinha que ir além da pediatria, que tinha que aí buscar o Senhor dos médicos, que é Jesus. Com certeza. Então, assim, eu tenho tido experiência aí com o médico dos médicos, várias, assim, e algumas, assim, que eu gostaria de repartir. Foi uma vez eu trabalhando num hospital lá em Realengo, estava saindo do plantão, Deus me falou, vai orar para um garoto, era um garoto de 10 anos, chamado Tiago, e ele estava em coma, não reconhecia ninguém, não respondia quando se estimulava, e estava lá a tia dele, com aquele jeitinho, assim, de cristã, de crente, e o marido. E aí eu cheguei para ela e falei, você gostaria que eu orasse pelo Tiago? Ela abriu um sorriso, e o marido, assim, com um olhar, assim, meio... desconfiado. Ai, meu Deus, desconfiado. Meu Deus, mais uma crente para me perturbar, mais educadamente, né? Porque eu era a médica responsável. Ele não falou nada, mas o aspecto, assim, da expressão dele, do rosto, do olhar, era assim de que, ai, meu Deus, mais uma para me perturbar. E eu só sei que eu orei para esse garoto, uns 15 minutos depois passei de novo lá na enfermaria do repouso, do hospital, e ele já estava acordando, abrindo os olhos. Uns 40 minutos depois ele já estava verbalizando algumas palavras que se dava para se entender, e assim saindo do coma mesmo. 2 semanas depois esse casal voltou no hospital, e ele virou para mim com um sorriso assim, de orelha a orelha, eu agora sou de Jesus também, né? Que bom. Foi realmente impactante, né? Até para mim mesmo, né? A gente ora, mas na hora que vê um negócio que fortalece a nossa fé. Com certeza. Mas essa caminhada assim de crer que Jesus cura começou mesmo até com a sua filha, não é? Exatamente. A minha filha, ela nasceu com uma doença grave, mielocele, que é uma malformação da medula, e quando ela nasceu foi aquele susto, né? Os colegas, todo mundo apavorado, e quem avaliou ela na época foi o chefe da neurocirurgia do Hospital Jesus, pessoa muito experiente, e ela fez tomografia, ultrassom, confirmando o diagnóstico de mielocele. E eu tive uma paz assim de saber que os irmãos estavam orando, que a igreja estava jejuando até, e que os pastores iam vir orar pela minha filha, e que Deus ia fazer alguma coisa, né? Interessante, Rosana, desculpa interromper, que essa característica que você está falando aí, eu estava confiante de que a igreja estava orando, os irmãos jejuando, os pastores viriam. Isso é uma característica super importante. Não, com certeza. Quase toda pessoa que senta aqui para nós batermos um papo sobre Jesus, fala desse carinho, desse apoio da igreja. Com certeza. Que coisa maravilhosa você pertencer a uma igreja. Com certeza, não, realmente é importante estar no corpo para receber alimento, para repartir, para ser alimentada e receber do amor de Jesus através dos irmãos amados. E os pastores vieram, ungiram com óleo no dia seguinte, ela nasceu à noite, e quando ela entrou no centro cirúrgico, ela foi operada com 22 horas de vida, o médico que estava lá já chegou, falou, entrou um colega que é cristão para estar orando, e falou para a gente que ele estava muito surpreso, né? Quando ele abriu assim, não entendeu nada, que quando ele abriu não era mais aquela doença. Que coisa. Deus já tinha operado, né? Então foi uma coisa que fortaleceu muito a minha fé, graças a Deus. Minha filha está ótima, muito bem. Já uma moçona já. Já está na faculdade, já na UFRJ, e com 21 anos já. Isso aí começou a estimular, doutora Rosana, a não só exercer a medicina, mas como também exercer a fé com os teus pacientes, não é? Não, você me falou também de uma experiência que aconteceu logo no início da sua carreira, foi Maricá? Foi Maricá. Em Maricá eu trabalhava um plantão invertido, chegava à noite e até a noite do dia seguinte, né? E aí eu cheguei lá um dia à noite, tinha um recém-nascido lá, muito grave, com uma pneumonia, com 3 antibióticos, chocado, muito grave. Os médicos, realmente, a gente já não tinha mais o que fazer, o que tinha para ser feito já estava ali. E eu me lembro que eu cheguei à incubadora, tinha uma Bíblia em cima,
da incubadora e falei, deve ter gente orando. Aí a noite inteira eu fiquei lá orando e colocava a mãozinha lá, orava, abençoava. E ele foi melhorando, a turma respirando. Não estranha um pouco, não? Né? Essa pediatra que além de tratar, também ora, não estranha, né? É muito bom ser assistente do médico dos médicos. E aí a criança foi melhorando, no dia seguinte ela estava assim, surpreendentemente melhor, fora já do tubo, do respirador, e chorando forte, corada. Aí o médico que era responsável chegou lá e falou assim, o que é que você fez com essa criança que ela ressuscitou aqui praticamente? Ah, não, só orei por ela, né? Ela foi melhorando, eu tive que tirar ela do tubo. E aí, toda vez que tinha umas crianças grávidas que ele não conseguia transferir, ele me ligava, olha, vem aqui orar pelas crianças, etc e tal. Foi uma bênção, realmente. Então, ciência e fé podem caminhar juntos? Pode, eu acho que se complementam, né? Graças a Deus. Inclusive, existem algumas pesquisas de que o paciente que tem fé, ele tem resultados de cura e de restabelecimento muito melhores do que as pessoas que simplesmente não creem em Deus. Não, com certeza, né? Como diz a Bíblia, o espírito firme sustém a doença, né? O espírito abatido, quem pode suportar? Né? Então, assim, quando a gente crê, a gente sabe que a mão de Deus pode operar acima da Jesus curava e ainda cura. Cura, com certeza, Deus é fiel. Rosana, eu sei que tem alguém nos assistindo e não é por acaso, alguém que está atravessando lutas, uma enfermidade. Você teria uma palavra de ânimo, de fé para essa turma aí? Acima de tudo, eu acho que é buscar Deus, né? A Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, busca a Deus, que Deus vai se manifestar, vai ao teu encontro à medida que a gente está buscando também, né? E obedecer às prescrições médicas. Com certeza, tem que obedecer às prescrições médicas. Fato inteligente. De ter fé não quer dizer que Deus usa os médicos, usa os remédios também como um instrumento de cura, com certeza. Uma característica de quem tem um encontro com Jesus é ser inteligente. Com certeza. Então, precisamos respeitar a ciência, a medicina e fé em Jesus. Fé em Jesus. Obrigada, Rosana, pela tua palavra tão fortalecedora, com tanta esperança. Deus continue te abençoando. Também o pessoal que está ouvindo a gente, né? Isso. Que bom. E você, amigo telespectador, você está vendo aí um telefone, ligue para nós, temos um grupo de voluntários para atender a sua ligação, orar com você, que talvez esteja enfermo ou esteja atravessando alguma dificuldade. Eles vão receber a sua ligação com muito carinho. Mas continue ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora que vai enriquecer a sua fé, vai te ajudar a passar por situações difíceis. Amém. Uma mensagem sobre Jesus. Fique ligado. Meus amigos, a Bíblia, ela é dividida em 2 grandes volumes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento fala da história de Jesus, seus milagres, seu caráter, sua atuação na igreja. O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel e dos profetas que Deus levantou ao longo desses anos. Pois bem, existe um livro na Bíblia de um dos profetas menores, chamado Miqueias. E hoje eu queria deixar para você um versículo de importância fundamental para nós que amamos a Bíblia, amamos as Escrituras Sagradas, queremos pautar a nossa vida pelos princípios da Bíblia. Talvez você diga, então por que o senhor foi procurar logo um versículo no Antigo Testamento? Porque agora nós estamos debaixo da graça, nós não estamos mais debaixo da lei. Sim, mas alguns princípios não mudam. Alguns princípios que eram pertinentes, que eram próprios no Antigo Testamento, continuam a ser próprios no Novo Testamento. Então, Miqueias é um livro interessante porque ele fala de uma cidade pequenininha, no meio das cidades de Israel, mas essa cidade não era menor, era Belém, e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma serás menor dentre as suas companheiras, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Pois bem, este mesmo profeta que fala, que profetiza sobre esta pequena cidade, que seria a
aonde Jesus ia nascer para reinar em nossas vidas? Pois bem, no capítulo seguinte, o profeta Miqueias resume o que temos que fazer para agradar o nosso Deus. Presta atenção, isso está registrado no capítulo 6, no versículo 8 do livro de Miqueias. Eu quero ler para você. Ele te declarou, ó homem. E quando a Bíblia fala ó homem, é o gênero humano, é homem, mulher, criança, adolescente, qualquer um. Ele declarou para nós o que é bom e que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Olha que coisa interessante, meu amigo. Você que quer agradar a Deus, você que quer ter as suas orações respondidas, não é verdade? Tanta gente procurando uma fórmula mágica para que Deus responda às nossas orações. Não a fórmula mágica, é a obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele estende a sua mão de misericórdia. Olha o que o profeta Miqueias fala, que você pratique a justiça. Olha que coisa linda. Primeira coisa, quer agradar a Deus? Pratique a justiça. Seja justo nos seus critérios, justo na sua escala de valores, justo nas suas análises, justo nas suas comparações, justo para evitar as coisas que não agradam a Deus e ficar naquilo que Deus se agrada, justo com a forma de gastarmos o nosso dinheiro, o nosso tempo, como é que nós estamos educando os nossos filhos, como é que nós estamos tratando a nossa esposa, os nossos amigos. Pratique a justiça. O que pratica a justiça se aproxima da luz, caminha na verdade, abre mão de superstições, de tantas coisas que têm entristecido o Espírito Santo nos dias de hoje. Tanta gente querendo agradar a Deus através de superstição, de corredor do sal, de tratamento com água, e um copo d'água que é consagrado e você bebe a água como se a água fosse curar você. O Evangelho não precisa de superstições. O Senhor Jesus Cristo é poderoso e Ele é suficiente para abençoar você, meu filho, minha filha. O que nós precisamos é de nos curvarmos diante do Senhor, obedecermos a sua palavra e crermos que Ele é capaz de ouvir e responder às nossas orações. Então, se você quer agradar a Deus, em primeiro lugar, que você pratique a justiça. E isso significa não se envolver em corrupção, não se envolver em coisas erradas, em dar golpe na praça e passar cheque sem fundo e pedir emprestado e não pagar. Tudo isso que é desonesto, até cuspir no chão. O justo evita, porque, afinal de contas, a gente tem que ser limpo, tem que ter padrões de higiene. Isso tudo, quem caminha com Jesus passa a ter uma vida exemplar. Pratiques a justiça, que ames a misericórdia. Não só praticar a justiça, mas amar a misericórdia. O que significa isso? É que eu preciso ser generoso, eu preciso me condoer com os problemas, com os dramas da sociedade, dos menos favorecidos. Eu preciso atentar, olhar para aqueles que de alguma forma estão sofrendo, não têm condições de se alimentar, crianças que não têm tido condições de estudar. E assim, nossa sociedade é uma sociedade muito cruel. Se você analisar bem, existem dois tipos de lei. As leis para os mais abastados e a lei para a periferia, que é mais cruel, não tem misericórdia. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar a misericórdia. A palavra misericórdia vem de misericordum, é um coração mísere, um coração que está inclinado para ver a miséria das pessoas, a necessidade. Você precisa encher o seu coração de misericórdia, ajudando, se envolvendo numa obra assistencial, fazendo alguma coisa para que alguém melhore aí perto da sua casa. Envolva-se, faça alguma coisa. Deus quer, e isso é bom diante de Deus. Não é que você gaste o seu dinheiro em tantas futilidades como a gente vê tanta gente fazendo por aí, mas é que você ame a misericórdia. E para terminar essa palavra, o que é bom
diante de Deus para que nós façamos. Eu disse que nós temos que praticar a justiça, amar a misericórdia, e o versículo termina assim: e andes humildemente com o teu Deus. Olha que coisa maravilhosa, que frase extraordinária. E o que Deus quer é que nós andemos com Ele. Andemos com Ele, procuremos a sua presença, valorizemos a sua bondade, a sua natureza, o seu caráter. O louvar a Deus é exaltar, é celebrar, é abrir o coração, louvar o seu nome, exaltar a sua grandeza, que andes com o Senhor. Deus quer andar com você, meu amigo. Podes crer. Pode ser até que seja difícil da gente engolir essa, não é verdade? Um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, querer andar comigo, com você, míseros vermes, microscópicos diante da grandeza da eternidade da criação do universo, mas Deus quer que nós o procuremos, o amemos, o permitamos que Ele caminhe conosco. Mas não é só andar com Ele de qualquer maneira, é andar humildemente. Você precisa entender que é Deus que é o possuidor dos talentos, é Deus que é o grande abençoador. Você não tem nada para abençoar ao Senhor, nós não temos nada para oferecer a Ele, Ele tem tudo para oferecer a nós. Então a nossa posição tem que ser uma posição humilde, de serviço, de reconhecer a sua grandeza, de entender que nós não passamos de uma plantinha, que de manhã a gente nasce e cresce, e de tarde a gente amadurece, e de noite a gente fenece, e a Bíblia diz, e nós voamos, como que se dissesse assim, nós somos tão temporários, não é verdade? Mas Deus está interessado em homens e mulheres que amem, que pratiquem a justiça, que amem a misericórdia e que caminhem humildemente com o nosso Deus. Esta é a proposta deste programa. Nós viemos a esta emissora, estamos aqui há 10 anos. Todo sábado, este horário, 8h30, procuramos manter o horário para que você saiba que a Igreja Missionária Evangélica Maranata está aqui nesse horário. Pastor Paulo, os outros pastores da igreja, a Claudete entrevistando tanta gente bonita, tanta gente abençoada. Por quê? Para que você se desperte para uma nova vida, para uma concepção nova de viver. A fé de Jesus Cristo brote no seu coração, porque Jesus é o autor e o doador da fé. Nem isso nós podemos nos dizer, eu sou um homem de fé, eu busco a Deus. Tudo isso depende do Senhor. Ele só quer que você pratique a justiça, ames a misericórdia e caminhes e andes humildemente com o nosso Deus. Se você fizer isso, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre a sua vida. Você não precisa fazer tratamento com água, você não precisa caminhar no caminho do sal, você não tem que passar pela porta do não sei o quê, você não tem que beber copo d'água consagrado, você não tem que dar dinheiro, você não tem que fazer corrente, você precisa simplesmente se render ao Senhor, viver uma vida de santidade, de pureza, de alegria, de humildade na presença do Senhor, e Jesus vai abençoar você. Você que está me ouvindo agora está vendo um telefone, não está? Pois bem, esse telefone, existem algumas dezenas de pessoas que vêm para cá e ficam aguardando a sua ligação porque querem orar com você, porque querem de alguma forma despertar na sua vida, no seu coração, um desejo de seguir a Jesus, servir a Jesus, obedecer a Jesus, andar nos caminhos de Jesus. Muito mais importante, meu amigo, minha amiga, de você ligar para nós para pedir uma oração, e isso é bom, a oração muda as coisas. Muito mais importante é você ligar para nós para dizer assim, como é que eu faço para viver uma vida na presença de Deus? Eu quero ajuda para ser bênção na minha casa, para os meus amigos, para a minha família. Eu queria orar com você, meu amigo, minha senhora, você rapaz que está me ouvindo. Nós sempre encerramos o programa com uma oração, porque a gente crê que a oração em nome de Jesus tem poder para quebrar cadeias, algemas, libertar o homem opresso, viciado, preso a tantas coisas que amarram o coração das pessoas, como as
crendices, as superstições, os vícios, tudo isso que não exalta Cristo na nossa vida. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque este homem ligou este canal de televisão e ouviu essa pequena palavra. Eu não pretendo, meu Deus, eu não quero trazer para mim os louros das transformações. Não sou eu que transformo, Tu sabes, Senhor. Tu sabes que só Tu, Jesus, podes transformar esse homem, trazê-lo para a verdade, tirá-lo do caminho das trevas, fazer com que ele conheça a luz que existe em Jesus Cristo. Usa esse homem, usa essa mulher na obra de Deus. Traz essas pessoas para uma comunidade evangélica séria, que pregue a Bíblia, que pregue a palavra de Deus, que não faça da fé uma barganha, um negócio, onde as pessoas têm que dar dinheiro. Meu Deus, que essas pessoas possam entender que existem igrejas evangélicas sérias nesta cidade e pastores quebrantados, ungidos, que querem transformar as pessoas através da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. Faz isso, meu Deus. Eu te oro para que esta oração caia no coração dessas pessoas e o Espírito Santo faça aquilo que homem nenhum pode fazer, transformar uma pessoa para que siga a Jesus com sinceridade e a alma aberta para ouvir a sua voz. Deus o abençoe, meu amigo. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Conto com você amanhã, domingo, em uma de nossas igrejas ou numa igreja evangélica perto da sua casa. Vá e seja abençoado. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Aqui, teu povo que compraste a alto preço, foi tua graça que nos trouxe a ti, amor que nos amou desde o começo. É unidade em ti que perseguimos, atrás as lutas, divisões, carnalidade. E como tu és, nós te seguimos, andando juntos, respeitando a liberdade. Diversidade declaramos a multiforme graça que nos dás, que forja em nossos planos o teu plano, que molda as nossas vidas e as refaz. É selo da união no teu caminho, que cumpre a nós com zelo preservar. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Deus te abençoe.